paz, irmãos. Eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre uma experiência que eu tive alguns dias atrás, que eu estava passando por um momento difícil, de muitas dúvidas, e pedi para Deus para falar comigo. Então, no mesmo momento, eu entrei no YouTube e vi os vídeos da irmã Milena. E nesse vídeo, ela me levou a pensar e questionar e tentar entender o que passava na cabeça da minha esposa. Bom, antes da gente começar, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. O homem que não padece, não sabe como padecer. Bom, Deus me conduziu a este momento depois de sofrer muito. Por estar sofrendo, foi mais fácil entender que minha esposa poderia estar sofrendo também. Atenção, se você ainda não entendeu a sua responsabilidade nesse relacionamento, nessa crise conjugal, na situação que o seu casamento está passando agora, talvez esse vídeo não seja para você ainda. Pois esse vídeo é para quem não quer mais julgar sua esposa, mas sim compreendê-la. Então, se a sua intenção é compreender o que está passando na mente do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, no caso das irmãs, esse vídeo é para você. Bom, começando então, vamos falar sobre por que estou falando sobre esse assunto. Bom, primeiro eu queria falar sobre esse assunto porque eu estava desistindo do meu casamento. Eu estava passando num momento em que eu estava quase entregando toda a minha luta, tudo aquilo que eu estava passando, não nas mãos de Deus, mas nas mãos de Satanás. Eu estava quase desistindo. E então eu vi esse vídeo. O segundo assunto é que esse vídeo me fez entender o que estava acontecendo com ela, com a minha esposa. E também me fez entender que eu também estava em risco. Propostas do vídeo. Uma irmã, quando gravou esses vídeos, ela colocou alguns objetivos que eu pude entender. O primeiro objetivo é entender o que passava na mente da nossa esposa, que está do outro lado. Saber as mentiras que o diabo adora falar, tanto para ela, quanto fazer que a gente acredite também. O terceiro é saber o que sente a sua esposa que está em adultério. Não somente o que passa na mente dela, mas o que ela sente também. Uma observação importante é que esse vídeo me fez questionar o fato de minha esposa estar realmente feliz do lado de lá. O que a esposa em adultério sentia? A irmã Milena começa dizendo sobre isso. No começo ela sentia que estava renovada. Ela estava eufórica, começou a se gostar novamente, começou a sentir uma falsa sensação de valor, que ela era especial. Ela sentiu que estava chamando a atenção de outros homens, pensava que o casamento estava prendendo ela, então agora ela ia ser feliz, chegou a hora dela ser feliz. No início do adultério, ela diz que infelizmente a maioria das mulheres acredita que em todas as mentiras de Satanás. Ela acredita que parecia que tudo estava se encaixando, que tudo estava dando certo. Ela se perguntava por que ela não tinha feito aquilo antes. Que agora ela estava muito feliz. Muitos também diziam a ela que ela merecia ser feliz. Por isso ela deveria continuar. Que ainda era linda, nova. E que podia refazer a sua vida e deixar tudo para trás. Então isso é o que passa na cabeça dela no início. O que ela pensava? O que passava na cabeça dela? O sofrimento do marido não constrangia. Ela sentia raiva do sofrimento do marido. Ela pensava assim, eu que estou sofrendo. Porque o marido a deixou cair em tentação. Porque o homem não fez nada para proteger ela nesse momento. Então ela disse que no começo não queria contato nenhum com o marido, porque isso gerava nela, na verdade, muita raiva. Enquanto ela estava nessa fase de negação, ela não sentia que a culpa era dela, sentia que a culpa era do marido. Nada iria convencê-la do contrário. Ela disse que estava cega, iludida e muitas vezes, estava muito magoada com o marido. A dificuldade dela de mudar. Ela disse que era como se ela estivesse amarrada, o coração dela estivesse totalmente endurecido como pedra. Ela disse também que estava vivendo totalmente na carne e que o espírito parecia que estava morto. E
que não, mas ela não estava em paz, não estava plena, não se sentia feliz de verdade. Ela diz também que lembrava e sentia saudade da vida em família, do cônjuge deixado, depois daquele momento de euforia. E que eu lembro de algumas vezes em que a minha esposa chegou a dizer isso. Um dia ela disse até assim que se voltasse comigo não era por mim, mas porque ela estava com saudade do fogão, das coisas da casa dela, da comidinha dela. Bom, aquele dia eu comecei a entender realmente o que estava passando, o quanto ela estava sofrendo. Me coloquei no lugar dela, se eu estivesse no lugar dela, onde ela estava, sem todas essas coisas que ela gostava, das coisas simples que ela gostava, foram retiradas dela. Culpa dela, culpa minha, culpa nossa. Muitas vezes ela pensou em voltar e pedir perdão à irmã Milena, mas não sabia como fazer. Ela disse que estava tomada pelo orgulho, por isso não conseguia fazer nada. Como ela se sentia? A sua consciência a acusava. Por isso ela ficava muitas vezes irada, triste, deprimida. Muitas vezes se sentia suja, sentia vergonha e triste. Se coloque no lugar da sua esposa, se você tivesse sentido isso, irmão. Não seria fácil para você voltar atrás. Mas ela também disse que quando sentia isso tudo, a reação para que ela se sentisse melhor era se sentir superior. Era uma tentativa de ignorar tudo o que tinha aprendido sobre Deus. Tentava ser autossuficiente e intocável. Irmãos, esse sentimento de autossuficiência, de se sentir superior, de se sentir intocável, são sentimentos que nunca serão gerados por Deus. Sentimentos vão gerar culpa, porque são pecados. Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 20 diz assim: Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, isso acontece também conosco. É fácil entender esse texto. Esses versículos explicam a confusão que está na mente da nossa esposa, que está em adultério. Porque eles demonstram que gostam, às vezes, no outro dia demonstram que não gostam mais. Tive alguns casos em que falei com a minha esposa. Ela dizia que me amava, mas que amor só não bastava. O apóstolo Paulo disse que no fim sobrará apenas fé, esperança e amor, que o amor permanecerá. Então eu estava incapaz de compreender, e mesmo tentando compreender e entendendo o que é bom, o que é certo, ela estava incapaz de fazer. Ela ainda disse que maltratava seu marido de forma deliberada e que ela mesma não se reconhecia quando fazia isso. Meus irmãos, muitas vezes eu senti isso. Minha esposa me maltratava de uma forma deliberada, o tempo todo. Porque ela já me disse isso, que não se reconhecia, que ela mesma não sabia quem ela era mais, que ela tinha perdido a identidade. A irmã Milena disse também que fazia o que não queria e que dizia o que não sentia. Sua esposa pode estar fazendo isso. Muitas vezes em que ela te maltratou, ela estava fazendo o que não queria e dizendo o que não sentia, somente para se defender. Minha esposa, quando me maltratava, várias vezes eu maltratei de volta. Muitas vezes que ela disse coisas que eu não suportei, eu também disse coisas para que ela não suportasse. Muitas vezes a irmã Milena disse ao seu marido que não o amava mais, que não queria mais, que nunca mais iria voltar. Nada disso era verdade, ela não queria dizer isso. Nada disso
que ela estava dizendo, ela não sentia de verdade. Bom, a menina disse que o coração dela começou a pesar. Começou a sentir pena do esposo que estava sofrendo, mas ao mesmo tempo culpava ele por estar vivendo aquela situação. Então essa confusão na mente da sua esposa, irmão, pode ser real. Tente entendê-la. Por isso, ela só despejava raiva para cima do marido. Consegue compreender, irmão, por que às vezes a sua esposa te trata mal? Ela está confusa. Ela está sentindo um sofrimento, uma pena de você e às vezes acaba reagindo, tentando te culpar. Sempre que ela podia, ela pisava no marido, sem dó nem piedade. Mas no fundo ela só queria que ele reagisse, que ele lutasse por ela. Parece confuso pra gente, mas imagine que você está no lugar dela, sentindo todas essas coisas, meu irmão. Como você reagiria também, se não reagiria da mesma forma? E a irmã Milena disse que cada vez ela se sentia pior. Ela disse, eu nunca tive paz, nunca fui feliz, nunca, em nenhum dia sequer. Ela também disse que foi manipulada pelo amante. Ele dizia como ela deveria tratar ou não o marido. Sabemos que estamos errados, mas mesmo assim acreditamos que esse é o melhor caminho. E se isso não é uma frase de alguém que está confuso? Ela sabe que está errada, mas não vê esperança nenhuma no outro caminho. Aqui eu queria lembrar de uma frase que eu sempre uso nas minhas aulas de filosofia, de teologia. É uma parte do filme da Alice no País das Maravilhas. Quando ela se encontra com um gato e na frente dela tem vários caminhos que ela pode seguir, ela pergunta para o gato, qual desses caminhos eu devo seguir? E ele devolve para ela a seguinte pergunta, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. O gato responde, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Irmãos, entenda a sua esposa, ela se sente totalmente perdida. E por isso qualquer caminho parece que serve para ela. Não a julgue, se coloque no lugar dela e tente compreendê-la. A irmã Milena disse que não se reconhecia mais. Ela olhava no espelho e perguntava, quem é você? Ela não se via mais, ela não sabia mais quem era aquela pessoa, ela não entendia mais por que ela agia daquele jeito. Nem ela mesma se reconhecia mais, ela fazia coisas que ela mesma sentia vergonha. E toda noite ela se arrependia do que tinha feito. Chorava. No outro dia, a culpa levava a cometer os mesmos erros. Satanás não brincava com ela. Trouxe para ela um banquete. O diabo ele manda uma pessoa que parece que é a pessoa certinha, que vai preencher todos os erros em que o marido falhou. Ela achava que tinha encontrado a pessoa perfeita. Isso fez com que ela pensasse que tudo tinha sido um erro anteriormente. Pois a nova vida se mostrava como encantada, como perfeita. Mas no fundo, ela diz que sabia que não era verdade. Mas mesmo assim, ela vai decidir provar. Ela está perdida. Muitos também vão incentivar e vão dizer a ela que ela é linda, que sente desejo por ela, que se tivesse ela, nunca mais ela largaria. Esses homens vão dizer também que nós, os maridos, não valorizamos as nossas esposas, que querem ter filhos com ela. Eles vão se apresentar como príncipes encantados. O diabo não brinca, irmão. Ele parece que manda a pessoa certinha. Queria nesse momento chamar a atenção para vocês, irmãos. O mesmo pode acontecer com você. Naquele dia em que eu vi esse vídeo, eu quase me entreguei também neste mesmo caminho. Uma mulher me disse que me admirava, me disse também que eu era um homem bom, que gostaria de cuidar de mim, que gostaria de sair comigo, me dar atenção, tudo aquilo que a minha esposa não estava fazendo. O diabo não brinca, irmãos. A irmã Milena diz que escreveu a sua história não somente para que nós, homens, possamos conhecer o outro lado, o lado da esposa, mas também para que nós não sejamos iludidos também por esse tal caminho ou perspectiva de recomeço. Conclusões. O diabo maquia tudo no começo, mas depois tudo vai desmoronar.
Quando o diabo sentir e já destruiu o seu relacionamento, ele vai tirar o chão da sua esposa, o seu chão, se você fazer o mesmo erro. Provérbios 5, versículo 3 ao 6. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. No início, né? Sua voz é mais suave que o azeite no início, mas no final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Surgem muitas oportunidades, entre aspas, ex-namorados, ex-namoradas nessa fase. O diabo ele sempre usa essa tática. Dessa forma você decide soltar das mãos de Deus e seguir os seus próprios caminhos. Irmãos, no momento de desespero, não desista de Deus. Não desista do seu relacionamento. Não deixe de sonhar com Deus. Não deixe de acreditar nas suas verdades. Você vai acreditar que quando você fez tudo certo, você só conseguiu sofrimento e infelicidade. Irmãos, essa é mais uma mentira de Satanás. A mentira última dele para você. A história da autora só terminou quando ela não aguentou mais a falta de paz e de sofrimento. Clamou a Deus que fizesse a sua vontade na vida dela. No outro dia, tudo desmoronou. Ela queria morrer. O amante a deixou e na luta pela vida, ela foi se reencontrando com Deus. Hoje ela luta para que Deus livre o marido dela, que caiu nas mesmas mentiras de Satanás. Ela confessou tudo o que tinha feito ao seu marido. Mas ela sabia que somente Deus podia salvar seu casamento. Ela sabia que nada de bom podia ser construído em cima de lixo. Por isso ela confessou e falou tudo. Os que cobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. E por fim, irmãos, eu queria dizer essa frase para vocês. Deus, por favor, não mude nada, mas me dê fé para suportar as transformações. Irmãos, às vezes no momento de dificuldade, a gente só quer que Deus mude, que nos tire, que nos livre das dificuldades. Irmãos, nós precisamos entender, se nós estamos passando por isso e ainda colocamos Deus nessa história, é porque Deus quer nos transformar primeiro. Ele quer fazer uma transformação, Ele não quer apenas mudar a nossa situação, Ele quer transformar a nossa mente, nos moldar e nos fazer um marido de verdade para as nossas esposas. Depois Ele vai fazer a mesma coisa com ela. Ou quem sabe, Ele já está fazendo. Que Deus os abençoe, irmãos. Uma boa noite e até o próximo vídeo.